saúde, que é a Política Nacional de Cuidados e a Política Nacional de Cuidados em Saúde. Então, além de apresentar um pouco as duas, a gente vai tentar discutir um pouco sobre essa questão do cuidado na sociedade e a saúde e o Brasil. Então é isso. Meu nome é Bruno. Eu não me apresentei, sou Renato. Através desse QR Code, a ideia é a gente poder fazer uma nuvem de ideias, né, sobre o que você compreende sobre cuidado, né? Mas como a aula está sendo gravada, fica o convite para você se questionar mesmo o que você entende sobre cuidado, como é que você vê o cuidado no dia a dia do seu trabalho e no local que você também está atuando. E eu acho que dá pra gente depois tirar uma foto e compartilhar no grupo do resultado, né? Tá bem. Então, só para a gente contextualizar um pouco essa questão do cuidado, dentro da Política Nacional de Cuidados, eles trazem essa ideia da crise do cuidado, né? De alguma forma, dentro do capitalismo tardio que a gente vive, o cuidar não é algo que gera lucro diretamente, né? Não gera produto. Então, apesar de todo mundo precisar ser cuidado em algum momento, poucas pessoas recebem cuidado e poucas são aquelas que cuidam. Ao mesmo tempo que a gente está tendo um aumento dessa necessidade do cuidado, né, como a gente vai ver nos outros slides. Então, é como se o cuidado tivesse em crise, por isso que eles usam esse termo. Eu gostei muito deles utilizarem essa palavra, sabe? Até o trabalho do Lucas, né, sobre crise, né? Mas que acho que é esse momento de ruptura mesmo. Olha, a gente tinha, de alguma forma, um equilíbrio antes, agora a gente está vendo uma outra realidade, uma outra sociedade, e a gente tem um problema que passa a ser de todos, que a gente vai comentar mais para frente, né? É o que eles trazem aí também um pouco que em alguns países, né, a gente até pesquisando encontrou sobre Portugal, por exemplo, que alguns desses países já têm tido esse outro olhar para esse cuidado, né, que é o que a política brasileira vai tentar fazer agora. A gente pode passar. Então, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que dentro uma das questões dentro dessa crise é justamente o envelhecimento populacional. Então, estamos vendo cada vez mais, né? Junto com isso, as famílias estão cada vez menores e, como a gente vai ver também, quase sempre o cuidado aqui no Brasil, ele é direcionado para a família. Então, temos cada vez mais pessoas precisando de cuidado. Se vive mais, aparecem mais doenças, principalmente as crônicas, não degenerativas, e menos pessoas para cuidar, né? Aí só comentando aqui sobre o gráfico, né? Esse gráfico em barras, ele traz aqui no mundo, né? Países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Aí aqui traz a quantidade de pessoas com mais de 80 anos, né? Em amarelo, e aqui entre 60 e 79. Então, vocês veem que isso vai aumentando cada vez mais essa carga de pessoas com mais de 80 anos. Esse outro gráfico aqui, que eu acho bem interessante, né? Ele pega, na verdade, a mudança entre 2000 e 2012, tanto da idade quanto os anos perdidos, na verdade, são os anos com alguma deficiência, alguma dificuldade, né? Então, se a gente pegar aqui, então, aqui, né, nesse eixo, a gente tem a deficiência, né, a dificuldade, a porcentagem que mudou, né, o acréscimo, na verdade, e aqui o acréscimo de pessoas com 60 anos ou mais. Se a gente pegar o Brasil, ó, a gente aumentou aqui em 12 anos 60% a idade e em 20% pessoas que têm alguma debilidade por conta de adoecimento, por conta de doenças crônicas não transmissíveis. Então, acho que é mais um ponto, né, a gente vai reforçando aí a questão da idade e das doenças associadas. E aí, então, seguindo, aí agora olhando sobre essa questão do cuidado, no Brasil, né, ele, historicamente, ele nunca foi valorizado enquanto um trabalho, né, ele é no sentido de direitos, né, e o trabalho, como eu falei, no Brasil também, ele sempre foi muito desigual, né, o cuidado, né, são poucas as que recebem esse cuidado e são poucas as pessoas que exercem. Majoritariamente, no Brasil, tem-se um movimento de tirar do Estado essa responsabilidade do cuidado, colocar em cima da família, e ainda dentro da família a gente tem as questões de gênero, principalmente,
e de raça, e a gente vai ver alguns dados que reforçam isso, de que recai sobre a mulher esse papel de cuidadora, né? E a gente vai ver que entre as mulheres pretas são as que mais estão envolvidas nesse processo desse trabalho do cuidado, que é um trabalho que não é remunerado, você não tem direitos, mas ao mesmo tempo você fica presa de alguma forma ali e você não consegue progredir. Então, as mulheres que estão envolvidas com cuidado, elas têm menos possibilidade de continuar a estudar ou seguir nos estudos em níveis maiores, entrar no mercado de trabalho formal e assim por diante, né? Acho que um grande questionamento, antes até da gente se aprofundar, né, na política, tudo, é o que é cuidado, né? Porque a gente percebe uma definição muito ampla. Então, a gente recorreu aqui à mitologia grega e a gente trouxe uma historinha sobre o cuidado para vocês. Certo dia, ao cruzar um rio, Cuidado teve uma ideia inspirada. Fazer uma criatura com o barro que viu em suas margens. A sua criação chamou a atenção de Júpiter. Cuidado pediu para ele assoprar o espírito nela. Quando Cuidado quis dar o nome à criatura, Júpiter não gostou. Exigiu que fosse ele o autor do nome. No meio da discussão, surgiu a Terra, que também queria dar o nome, dizendo que ela tinha sido feita com seu próprio barro. Para resolver as diferenças, chamaram Saturno, e foi logo dizendo: quando esta criatura morrer, você, Júpiter, receberá seu espírito de volta, e você, Terra, ficará com seu corpo. Mas como foi Cuidado quem deu forma a ela, esta será uma criatura de cuidado enquanto ela viver. E quanto ao nome, decido eu. Esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Então, acho que, trazendo, o que mais me chamou a atenção, assim, dessa historinha na verdade, que o cuidado, né, vai ser necessário enquanto o homem viver, né? Então, do início até o fim da sua existência. Quer comentar alguma coisa, Renato? Não, que eu fico pensando que, acho que no próximo slide tem uma definição de, sim, e na própria política também, que definir cuidado é muito complexo, né? E eu acho que ainda está muito ligado ou a que, de fato, ali os primeiros anos de vida da criança ou quando a gente fica doente, né? Eu acho que a gente ignora o cuidado em outros aspectos da vida, sabe? Então, quando eu vejo esse vídeo, me vem muito esse cuidado mais amplo, que seja o cuidado da atenção, do afeto do dia a dia, sabe? Até a troca social, né? Enfim, acho que uma ligação, né? Um cuidado, né? E aí, como é que estão as coisas, né? Somos seres sociais. Só passar aqui. Aí, então, né, como comentei agora, né, segundo a política, né, o significado ou sentido do cuidado está relacionado não somente ao processo saúde e doença, mas sim a um aspecto mais abrangente, que diz respeito a doar parte da sua vida para outra pessoa, estando ela doente ou não. O cuidado remete o zelo, atenção, responsabilidade, dedicação e compromisso, principalmente por parte da figura feminina, né, que é o que a gente já vem trazendo. E aí, quando a gente, né, coloca na agenda política essa questão do cuidado, a gente está falando já do cuidado enquanto um direito, né? E aí, das referências que a gente foi lendo, né, fala-se muito sobre entender o cuidado também como dentro dos direitos humanos, né? Porém, por ser algo tão complexo, precisa-se de uma articulação muito grande, senão esse cuidado não vai ficar só, sabe, tipo, na pasta da saúde.
né? Se a gente pega a Política Nacional do Cuidado, a gente vai ver que ela, até a própria criação dela, envolveu-se vários ministérios por se entender que esse cuidado ele perpassa por toda o âmbito da vida das pessoas, né? Foram mais de 20 ministérios, Ah, mais de 800 contribuições sociais. Eu fiquei pensando como analisar isso tudo. Um desafio, né? Aí, eu gostei desse final, dessa última frase aqui, assim, ó, por isso é salutar entender como são providas as demandas por cuidados, porque a organização social do cuidado sempre implica na distribuição de responsabilidades e provisão de bem-estar entre o mercado, o Estado e a família e a comunidade. Então, a gente começa a repartir a responsabilidade do cuidado com essa criação da política. Sim. Então, esse aqui é só um gráfico que ele mostra o tempo do trabalho doméstico não pago, então, entendendo esse trabalho doméstico como cuidado, né? E aí, se a gente for ver, há uma diferença bem grande de gênero entre mulheres e homens, né? As mulheres se dedicam muito mais, mesmo dentro de classes, nas diferentes classes sociais, né? E quando a gente pega só o recorte das mulheres, a gente percebe que quanto menor a renda da domiciliar da pessoa que cuida, mais tempo ela se dedica, né? Ou seja, faz a gente pensar naquilo que eu comecei falando, de que a pessoa fica presa nessa função do cuidado, né? E aí ela não consegue melhores condições de saúde, então ela fica mais tempo nesse processo do trabalho. Aí foi feita uma pesquisa pelo IPEA, que foi publicada no início desse ano. A gente pegou alguns gráficos, né, que só no sentido de ilustrar essa questão do cuidado informal no Brasil. Então, nesse gráfico, a gente tem também a distribuição aquele gráfico anterior de uns anos antes. Esse aqui são com dados mais recentes. 2023, se eu não me engano, foi a pesquisa, 2023, 2024. Aí aqui é a distribuição dos trabalhos domésticos e dos cuidados por raça, cor e por sexo, né? Então, a gente também consegue ver que há uma diferença tanto entre os sexos e quanto a questão de raça. Continuando, as mulheres negras sendo as que mais estão ligadas a esse trabalho do cuidado. Esse próximo gráfico daqui, ele é a distribuição dos trabalhos domésticos e cuidados por raça, cor e escolaridade. Também reforça a ideia de que faz a gente pensar que as mulheres que ficam se dedicando muito também tendem a não progredir para o ensino superior, né? Então, quem tem o ensino médio incompleto, a gente vê que tem uma proporção maior de pessoas dedicadas ao cuidado, né? E aí, se a gente também olha pela questão racial, há sempre uma diferença. E esse outro gráfico ele vai trazer essa distribuição do trabalho doméstico do cuidado por raça, cor e também a questão de rendimento, né? Então, os mais escuros até um salário mínimo e o azul clarinho até 2,5 mais salários mínimos. E a gente percebe também que famílias mais pobres têm uma carga do trabalho doméstico muito maior do que das famílias mais ricas. Então, esse é um pouco o cenário que a gente tem no Brasil, né? Então, esse é uma das conclusões da pesquisa do IPEA. Né? Em síntese, esse estudo reforçou achados de outras pesquisas, inclusive mais antigas, de que, apesar da lei das domésticas, que visava melhorar as condições de trabalho destas, pouco mudou. A provisão de cuidados continua sendo exercida majoritariamente por mulheres negras, com baixa remuneração e em situação de informalidade, a despeito da demanda por essa atividade ser alta. Embora esta seja uma característica do setor como um todo, essa condição é mais acentuada entre as mulheres negras. Dentro da mesma categoria, as mulheres negras são menos escolarizadas, percebem um rendimento mais baixo e passam mais tempo no deslocamento residência-trabalho, que configura uma atividade relativamente mais exaustiva para elas, né? E eu estando, né, principalmente dentro da atenção primária, onde a gente, né, os problemas sociais, assim, faz parte, grita dentro do nosso consultório, e quando a gente sai dele, isso é muito nítido, né? Quando a gente vai fazer visita domiciliar também, essa diferença de classe, essa diferença de raça,
nesse trabalho do cuidado é muito perceptível, né? Acredito que nos cuidados paliativos ali também. Eu ia te perguntar justamente essa questão, porque eu tenho essa percepção de não foi uma vez só que eu já ouvi relatos do tipo, eu estava fazendo faculdade, tive que sair do emprego, né? E aí, às vezes, essas pessoas acabam recebendo alguma remuneração, algum auxílio pela família, e nem sempre isso é o suficiente, mas mesmo assim tem uma carga, uma culpa, né? Que também amplifica ainda mais essas questões sociais, né? Mas eu ouvi essa E, história algumas vezes. sim, e onde eu atuo é uma população mais idosa, que também traz muito essa questão do envelhecimento da população, que também a gente tem visto muito, assim, menos idosos cuidando de pessoas muito mais idosas, e quase sempre ou é a Uhum, esposa, ou é a filha, a irmã, né? uhum, sim. Então, isso também tem aparecido bastante. É. Não, e aí você começa a ficar na dúvida, né? Quem que tá com demência aqui, né? Se é o paciente, é o cuidador, é um... A gente já teve situações assim muito difíceis da gente não saber bem quem a gente manejava ou como fazia. Exato. Então, finalizando nessa parte inicial, né? Ou seja, pensar o cuidado como direito, né? Passa-se então a pensar ele especialmente no lugar de dependentes, crianças, idosos e deficientes, deve ser assumido coletivamente e não apenas quando a família está ausente. Essa nova concepção implica necessariamente uma nova forma de conceber as relações entre Estado, família e indivíduo, calcada na responsabilidade social do cuidado das pessoas. Eu já tinha falado um pouquinho. E aí, então, a gente começa a trazer alguns aspectos da Política Nacional de Cuidados, né? Que ela tem três objetivos ou três pilares, assim, quando vai falar sobre esse cuidado nesse lugar do direito social, né? Primeiro é a valorização do trabalho do cuidador, né? Então, o que a gente precisa entender também, assim, a política foi sancionada, mas agora precisam ser feitas leis e decretos que, de fato, operacionalizem, né? E uma das Uhum. questões que eu ouvi alguns especialistas falando era justamente a questão financeira, né? Como bancar financeiramente esse processo do cuidado. Mas um dos pilares é valorização do trabalho do cuidar, então, com que as pessoas que cuidam possam receber auxílios específicos para isso ou outros tipos de apoio, já que elas, como a gente viu nos gráficos, não conseguem se dedicar muito a outras funções e tem um rendimento menor. Posso só trazer um ponto, aquilo que a gente discutiu lá da política de Portugal, Pode? né? Que lá em Portugal, gente, eles têm até um conselho, né? De cuidadores não formais, né? Mas essas pessoas, elas receberiam um auxílio financeiro e, inclusive, teriam um mês de férias por ano, tá? Então, isso é um caminho possível, né? Eu até entrei em contato com uma colega de Portugal, mas ela falou, olha, Bruno, essa é a regra, assim, né? Mas nem sempre acontece, existe uma fila, né? Mas nós temos essa política e esse estatuto aqui. Mas tem toda a questão geográfica também, né? Então, Portugal Que a é um gente país conversou. muito menor do que o Brasil. Exato. E eu fico pensando, assim, na verdade, é nosso questionamento final da apresentação que a gente vai fazer. Outra questão é entender o cuidado fora da lógica do mercado, né? Então, não querer pensar nele gerando renda e lucro, né? E o outro pilar é a autonomia de escolher ser cuidado pela família ou não. E da família também poder escolher querer ou não cuidar, né? Isso eu vejo muito também no meu dia a dia, assim. Às vezes você tem pessoas que ao longo da vida a relação com a família sempre foi muito difícil. A pessoa envelheceu, ficou doente, tá? Teve um AVC, tá com câncer, alguma coisa, e a família meio que se vê obrigada a ter que cuidar, né? E a pessoa também não vê outras possibilidades a não ser a família. E às vezes isso se dá de uma forma muito truncada ou às vezes nem se dá. E aí a pessoa também fica jogada, sabe? Então a política quer trazer isso também, de tirar a carga da família,
né? Mas você tirando a carga da família, o Estado precisa estar presente. Então, essa é uma das questões também. Pode passar. Então, só para resumir isso, no contexto neoliberal, a devolução para a família das responsabilidades com educação e saúde, por exemplo, reflete na intensificação de cuidados domiciliares com diferentes segmentos da população, os quais deixam de ser atendidos pela rede de serviço, como é o caso, principalmente de idosos, de pessoas com doenças crônicas, que as tornam dependentes para atividades da vida diária, de pessoas com deficiências, de crianças em idade de educação infantil e de crianças e adolescentes com idade escolar, refletindo também na diminuição ou na ausência de serviços como creches, escolas integrais, internação hospitalar, centros dias para atendimento de idosos e de pessoas com deficiências, centro de convivência, instituições de longa permanência, entre outros. Nesse trecho aqui, o que ele está querendo dizer é que no neoliberalismo, o Estado ele se retira dessa obrigação de cuidar e joga para a família, porque ele jogando para a família, ele vai poder trazer a questão da ideia do Estado mínimo. Então, se é responsável, se o cuidado é da família, e a gente entende ele assim, eu não preciso ofertar creche, eu não preciso ofertar hospitais, eu não preciso ofertar vários outros serviços, né? Então, é uma estratégia também do Estado neoliberal. Acho que aqui a gente já falou um pouquinho também. Tá. Aqui é do cuidado da política. Então, trabalho cotidiano de produção de bens e serviços nesse. Tá. Aqui é qual é o conceito de cuidado dentro da política, que eu acho que abrange já muito do que a gente já trouxe, tá? Mas a gente quis trazer como está lá. Então, o cuidado, ele é entendido Acho como... que essa parte é bem importante, porque de alguma forma delimita o escopo da política, né? Então, tipo, olha, a gente foi falando, foi lá na mitologia grega, falou do cuidado como um todo, mas beleza, para a política, o que é na prática, né? Exato. Até por ser uma coisa muito complexa e ampla, né? Então, o trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessário à sustentação e reprodução da vida humana, das sociedades e da economia e à garantia de bem-estar de todas as pessoas. Pode ser realizado de forma remunerada ou não remunerada, de maneira direta, com interação face a face ou indireta, sem essa interação. Trata-se de um trabalho que envolve recorrência e possibilidade de compartilhamento. Acho que aqui traz vários pontos, assim, dessa delimitação, né? Então, acho que para além dessa coisa muito ampla do cuidado, ele fala dessa coisa face a face, né? Dessa questão da recorrência, né? Cuidei uma vez e agora isso vai ser abordado pela política, ou vou cuidar durante uma semana, né? É uma coisa de recorrência, de manutenção mesmo, né? Essa ideia do cuidado direto e indireto, né, vem na ideia de que o cuidado direto seria aquele cuidado do vou te pegar, vou te levar ali, vou te dar um banho, vou dar comida para ti, né? E existe um outro cuidado que ele não necessariamente acontece desse jeito, né? Eu cuidador com a pessoa cuidada. Então a política também tenta olhar de uma forma mais ampliada sobre as várias formas de cuidar, né? Por ser uma política pública, né, e envolver principalmente dinheiro e vários serviços, a implementação dela tem que ser passo a passo. Então, eles começam pensando em grupos prioritários, ampliando para uma população com uma dependência, até chegar num cuidado geral e universal né, que eles defendem. Então, o sonho da política é a gente conseguir garantir esse direito do cuidado de uma forma universal, né? Mas a gente precisa começar por algum lugar. E para se pensar esses grupos prioritários, então a política coloca da importância da gente pensar tanto nas desigualdades estruturais, né? E nas interseccionalidades, principalmente de raça cor e gênero, como a gente viu, né, e também questão de território. Então, considerando grupos prioritários e dentro deles ainda esses recortes, acho que pode passar, Bruno? Só queria trazer uma contribuição que atualmente pela Política Nacional de Cuidados Paliativos a gente fala em comunidades compassivas.
que estariam muito voltadas a pessoas em fim de vida, que teriam um trabalho voluntário para poder ser cuidado pela comunidade. Só que atualmente já tem uma conceituação que se chama cidades compassivas, né? Que com Não conhecia. ambiente poderem acolher. E aí faz muito sentido junto dessa questão da universalidade do direito do cuidado, né? Esse eu não conhecia. Hum. E aí, então, quem que seriam as pessoas cuidadas inicialmente, né? Então, esse público prioritário na política seriam as crianças e adolescentes, principalmente na primeira infância, pessoas com deficiências que necessitam de cuidados, pessoa idosa que necessita de cuidado, trabalhadoras e trabalhadores do cuidado, remuneradas e não remunerados, né? E aí, aqui, né, nesse público, a gente já tenta trazer um pouco o cruzamento com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, que apesar do cuidado paliativo, né, tá, o Bruno vai trazer com mais detalhes, ser focado em qualquer doença, em qualquer idade, né, qualquer doença ameaçadora de vida, a gente, né, sempre pensa nos idosos, né, principalmente com doenças crônicas, uma população, um grosso maior nessa população, né? Então, de alguma forma, a gente entende que essa política nacional do cuidado vai poder colaborar por quem também já está sendo coberto pela política nacional de cuidados paliativos. E aí ele traz, dentro dessa ideia dos recortes também, alguns públicos que precisariam de uma atenção especial, considerando muito a questão da vulnerabilidade, né? E aí, então, a gente vai pegar povos de população indígena, quilombolas, LGBT e assim por diante. Então, assim, eu quis pegar sobre a Política Nacional de Cuidado, porque eu queria ler, parar para ler, para entender. E para mim foi muito interessante ir além e começar a repensar essa questão do cuidado, e principalmente o cuidado enquanto um direito. Assim, para mim, não sei se eu já tinha parado para pensar, Bruno, algo nesse sentido, e para mim fez muito sentido existir essa política, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando quão ideal a gente ainda, quão longe talvez para de fato ela ser executada. Mas principalmente enquanto profissional de saúde, me fez ampliar bastante essa compreensão, sabe, do cuidado. Uhum. Até falando de novo de comunidades compassivas, né? É um trabalho voluntário das pessoas cuidando uma das outras, né? Em seus ambientes, seus territórios. E aí um dos meus questionamentos para uma das pessoas que está promovendo isso aqui no Brasil foi justamente isso, né? Dentro de uma sociedade individualista, né, como que isso se dá, né? Então, que acaba sendo um movimento de contracorrente. Então, acho que a política de cuidado é super necessária, né? Mas vai no movimento contracorrente desse movimento neoliberal que você comentou mesmo, né? Então, como que isso vai se dar, né? Eu fiquei até surpreso desse movimento para a criação dessa política ter começado no governo anterior. Uhum. Porque é isso, né? Depois eu corto essa parte. Então, vamos lá. Eu assumo. E aí... Oi? Eu assumo que eu falei. Então, pensando na interseção, né, entre a Política Nacional de Cuidados Paliativos e a PNC, porque essa era uma questão, assim, né, porque ali delimitou, né, e aí minha dúvida era, tá, mas será que isso tem relação com a Política Nacional de Cuidados Paliativos? Mas, para começar, né, o que é paliativo, né? Então, paliativo vem de palio, ou palio, né, que é um manto largo, que é uma capa, que a ideia é que os pacientes com doenças ameaçadoras da vida vão passar por dificuldades e eles precisam ser protegidos, tá? Então, pelo OMS, né, o cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças familiares que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a quantidade da vida por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, a gente sai de um modelo dicotômico lá de 1990, né, onde era tratamento curativo, né, não tem mais o que fazer, cuidado paliativo, para um modelo que a gente chama em crescendo, né. Então, aqui a gente tem as terapias modificadoras de doença, né, e aqui a gente tem os cuidados paliativos ao longo do tempo. Então, a ideia é que desde quando o paciente tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida, né, ele já tem indicação de cuidados paliativos que vai ser realizado pelo médico assistente, não precisa ser pelo paliativista, né?
Então, a ideia é que esse cuidado modificador de doença vai cada vez mais diminuindo e o cuidados paliativos já aumentando até realmente o momento do óbito e aí o luto. E aí tentando traçar um paralelo entre as duas definições, né? Então, acho que veio para mim mais essa questão do trabalho cotidiano, né? A garantia de bem-estar de todas as pessoas, né? E que aí, de todas as pessoas, a gente entende essas pessoas dentro da política como aquelas que enfrentam problemas associados à doença que ameaça a quantidade da vida, e aqui a questão do bem-estar, né, promove a qualidade de vida desses pacientes. Então, acho que, para mim, a interseção, né, dessas duas políticas está aqui nesse ponto, tá? Dessa questão da promoção da qualidade de vida. Só que o que eu fiquei pensando muito, assim, né, até a Política Nacional de Cuidados Paliativos fala que você vai prestar esses cuidados paliativos, né, para pessoas com doenças ameaçadoras à vida, né, e seus familiares do início ao fim do processo, né. E se a gente pegar e voltar na definição lá da Política Nacional de Cuidados, né, ela fala na produção de bens e serviços necessários à sustentação, né, eu entendo como um cuidado mais restrito, né? Pode ser realizado de forma remunerada, com interface, face a face, né? Então, ali está fazendo um processo mesmo, é quase um serviço que está sendo prestado naquele período. Então, eu entendi que a interseção dela é até talvez menor, né? Então, provavelmente feita aqui pelo cuidador, né? Então, quando esse paciente que está em cuidados paliativos começa a necessitar de mais cuidados, aí que viria com maior força essa política nacional de cuidados. Sim. Se quiser comentar alguma coisa, Renato, fica à vontade, tá? Lógico. E aí, pela política nacional de cuidados paliativos, onde que vem a questão do cuidador, né? Então, um primeiro ponto, né, é que ele vai falar vai falar a definição dos cuidados paliativos que a gente trouxe aqui na política e que lá, só reforçando, né, esse alívio de sofrimento biopsicossocial é tanto para o paciente quanto para os cuidadores, tá? E um outro ponto, né, tem a questão da comunicação, que tem que ser empática, aí ele traz os pacientes, né, e os cuidadores. E aí, quando ele fala da questão de novo, né, do acolhimento psicoemocional, de novo, ele traz aqui a questão dos cuidadores, suporte psicológico e emocional à pessoa cuidada, bem como aos seus familiares e cuidadores. Tá? Isso aqui eu achei bem interessante, acho que vai muito ao encontro da Política Nacional de Cuidados, que é a implementação, né, implementar no território espaços de respiro de forma a proporcionar momentos de autocuidado e relaxamento e descanso aos cuidadores, né? Então, de alguma forma, ele já tenta instrumentalizar de que forma seria esse descanso, né? Então, podendo ser ofertadas tanto pela própria equipe, quanto por centros de referência, né? O CRAS, centros de referência especializado, CRES, organização não governamental, dentre outras instituições públicas ou privadas. Então, Acho... Não, pode falar. pode falar. Não, pensando assim, nos próximos passos dentro da Política Nacional de Cuidado, que eu acredito, dentro disso que você está trazendo agora, que talvez ela vai poder instrumentalizar melhor como fazer isso, né? Na Política Nacional de Cuidado fala, olha, acho que precisamos fazer isso, e eu acho que com a implementação da Política Nacional de Cuidado, depois, principalmente com a questão, acho que de financeira, talvez vai poder ajudar os municípios, principalmente, né, a pensar como executar isso que está sendo proposto, né? Acho que para mim esse é o grande ponto de interseção assim, né, da Política Nacional de Cuidados Paliativos, que olha, mas não tanto assim para o cuidador, né, tem essas sugestões e tal, e aí é o que você falou, né, tá, beleza, agora a gente está olhando para o cuidador, o que a gente vai fazer isso de verdade, né? Até uma coisa que me angustia, aí falando como especialista, né, muitas vezes, né, por exemplo, né, eu estou num ambulatório, então, vem um paciente que eu estou atendendo em cuidados paliativos e tem aquele familiar que, por questões de horário, de consulta, né, mas aquela pessoa muitas vezes precisava ser consultada também, né, que é uma realidade diferente da APS, assim, né, então vocês conseguem dar esse olhar ampliado para a família como um todo, né, mas qual que é o momento para esse cuidador se cuidar, sabe? Mas assim, dentro da APS, pelo menos assim, que eu vejo muito, eu
pego muito no pé dos residentes também, é que acaba sendo tendo que ser quase que um movimento ativo nosso em relação ao cuidador, né? Porque sempre tem... A maior parte dos cuidadores que a gente tem aqui, que a gente vê muito em sofrimento, sim, ou é de pacientes acamados, sabe, pós-AVC, uma demência mais avançada, um Parkinson avançado, ou com pessoas que são cuidadas por questões de estado do desenvolvimento, neuropsicomotor e tal. E aí tem-se muito do não posso deixar, tenho que vir rápido porque a pessoa ficou sozinha, eu não consigo vir esse horário porque eu vou ter que levar em 50 mil outras consultas. E aí, quando a gente vai, por exemplo, fazer a visita domiciliar, acaba sendo um momento oportuno para olhar para o cuidador, né? Então, é uma coisa que eu tento fazer e sempre tento ensinar isso muito, tipo, acabamos de atender a pessoa acamada, quem a gente veio, vamos pegar, vamos sentar separado com o cuidador e vamos minimamente tentar identificar alguma coisa. E nisso a gente pega muito, né, sabe? Tipo, o cuidador é hipertenso, tem mais de 2 anos que não passa em consulta, então vamos aproveitar. Então, acho que na atenção primária a gente consegue, de fato, trazer isso, mas acaba ainda tendo que ser parte muito mais da gente do que o próprio cuidador se vê, né? Até nesse lugar de, assim, de entender que ele também tem o direito de ser cuidado, sabe? E é interessante que, às vezes, a justificativa que você tem que trazer é, olha, você vai precisar cuidar dele durante muito tempo, então acho bom você se cuidar também para poder continuar cuidando dele, né? Exatamente. A pessoa não é o foco principal, né? O principal é o paciente. Então, assim, se cuide para cuidar dele, entendeu? Sim. Não é se cuide porque se cuide, né? Sim. Um outro ponto que eu acho bem importante da política, né? Ele falou das criações de algumas equipes, né? Mas que uma delas, que seria a MCP, que é a equipe matricial, né? Teria essa função de educação permanente, né? Então, dessas pessoas, desses cuidadores, então, como cuidar, medicamentos, né? Então, essa forma de cuidado. E aí, trazendo um relato, assim, mas que eu encontrei de burnout, né? Em profissionais de saúde, eles colocam que uma das coisas que aumenta o risco de burnout é justamente você não ter tempo ou possibilidade de se capacitar, né? Então, acho que para essas pessoas acaba sendo a mesma coisa, né? Você está ali fazendo sem saber exatamente, né? Cheio de dúvidas, e se elas não forem sanadas, elas só aumentam, né? Isso aumenta a angústia. E pensando que as famílias, quando a paciente é deshospitalizado, né? Uma das grandes preocupações é, cara, mas eu nunca alimentei por uma sonda, eu nunca... Né, tirei a urina de uma sonda vesical de demora, tá certo, tá errado, eu vou prejudicar, né? Sim. Assim, eu escuto isso, tenho até um caso, assim, que até fiquei muito próximo, porque ela participa das rodas de terapia que eu faço, comunitária. A mãe dela tá num quadro de demência, assim, que tá progredindo, e no início, o grande sofrimento dela era isso, assim, eu não sei cuidar, eu nunca cuidei de alguém e ninguém me ensinou, né? Exato. E aí eu acho que esse é nosso questionamento para a turma como um todo, assim, para a gente também, né? Quais os desafios para a gente implementar essas políticas de fato, né? São 2 políticas novas, né? E pensando nesse contexto que a gente ainda está neoliberal, todo que a gente trouxe, e políticas que defendem o cuidado, e logo, então, igual o Bruno trouxe, o cuidado é contra-hegemônico nessa lógica de mercado, né? Quais os desafios para, de fato, a gente conseguir o nosso papel nesse processo, né? Então, acho que é isso, né, Renato? Uhum. Muito obrigado aí, gente. Espero que vocês gostem. Obrigado. Para de gravar aqui, como é que é? É só sair, né? Acho que sim. Tá. Medo. Ai, ai. Tava gravando? Não, espero que sim, porque eu não vou fazer de novo, não. Não, tá assim, porque apareceu aqui a gravação.